Era uma manhã ensolarada quando decidi embarcar em uma viagem com meu filho, Tiago. A ideia era explorar um novo destino, longe da rotina cotidiana. O carro estava repleto de malas e risos, e a empolgação preenchia o ar. Enquanto dirigíamos, conversas despreocupadas flutuavam entre nós, mas havia algo mais naquele momento, uma tensão sutil que iluminava nossos olhares. Ao chegarmos ao nosso destino, um hotel charmoso à beira-mar, percebi que a atmosfera era propícia para descobertas. As ondas quebrando suavemente na praia pareciam chamá-lo para um novo tipo de conexão. Algo na forma como ele olhava para mim fazia meu coração acelerar de uma maneira que eu não esperava. O calor do sol refletia em suas feições, e pela primeira vez, eu me perguntei se nossa relação poderia transcender a linha da simples maternidade. A viagem tinha mudado tudo, e a curiosidade se tornava irresistível. Havia um desejo de explorar esses novos sentimentos, mesmo que fossem tímidos e secretos. Naquela noite, com o céu repleto de estrelas, nos encontramos à beira da piscina do hotel. O clima estava leve, conversávamos e ríamos, e os olhares se tornavam cada vez mais intensos. Tiago me observava, e a forma como seus olhos se fixavam em mim parecia conter um universo de emoções. Frases simples se tornavam declarações carregadas de significados ocultos. Sorrindo, eu sentia um fogo interno surgindo. O silêncio entre nós, que muitas vezes era pleno de amor familiar, agora era aquecido por um novo entendimento. Com cada minuto que passava, a distância que era comum entre mãe e filho se desvanecia, dando lugar a um espaço de intimidade e cumplicidade. Era como se as palavras se tornassem desnecessárias, pois nossos olhares falavam uma língua própria, repleta de ternura, desejo e uma irresistível atração. Exatamente naquele momento, percebi que talvez essa viagem não fosse apenas uma fuga. Era, de fato, uma porta para algo mais profundo e intrigante. O ambiente ao nosso redor contribuiu para o clima carregado de sensações. Os refletores da piscina lançavam um brilho suave em nossas peles, fazendo cada toque do vento parecer como um carinho sutil. O cheiro do mar misturava-se ao perfume da noite, criando uma atmosfera mágica que estimulava nossos sentidos. As conversas diminuíram, e o som das ondas se tornou uma melodia de fundo que acompanhava o nosso silêncio. Quando Tiago se aproximou mais, pude sentir seu calor irradiando. O mundo exterior parecia desaparecido, e tudo o que existia era este momento compartilhado. Era como se estivéssemos vivendo em uma bolha à parte, onde as convenções e as normas eram apenas ecos distantes. Nas profundezas do meu ser, a ideia de explorar essa nova conexão começava a tomar forma, transformando-se em uma curiosidade incontrolável. O ambiente estava carregado de sensações, e eu me permiti sonhar, mesmo que em segredo, sobre o que poderia acontecer a seguir. Enquanto o tempo deslizava suavemente, o sussurro da atração entre nós se tornava cada vez mais evidente. Tiago olhou em meus olhos, e naquele instante, sentimentos que eu nunca havia imaginado começaram a emergir. Havia algo deliciosamente proibido em sua habilidade de me desconcertar com um simples olhar, e eu me via perdida em suas promessas silenciosas. O toque de sua mão em meu braço ressoava como um convite, e eu não pude evitar sentir um estalo de eletricidade em cada contato. O desejo de conhecer mais aquele novo Tiago, de desvendar os mistérios que a vida poderia nos oferecer, tomou conta de mim. Ele estava crescendo, não apenas como homem, mas como um ser que poderia, talvez, capturar minha essência em um cativante labirinto de emoções. O sussurro da atração pairava no ar, e cada segundo passado naquele encantador cenário era um prelúdio de algo que poderia mudar nossas vidas para sempre. A noite se estendia, assim como nossas inquietações, e a promessa não verbal de uma nova jornada nos aguardava nas sombras do desconhecido. Naquele encantador cenário à beira da piscina, comecei a refletir sobre o amor. O que significa amar? Com o passar dos anos, compreendi que o amor é voraz e flexível, capaz de moldar-se às circunstâncias da vida. Sentimentos que outrora eram claros e definidos agora se entrelaçavam em uma complexa tapeçaria de desejos e ideias. Olhando para Tiago, percebia que o amor não se limitava às regras sociais, mas se manifestava nas conexões inesperadas que surgem em nossos caminhos. A beleza desse momento estava em sua singularidade, ele me desafia a questionar a visão tradicional de amor.
O amor pode encontrar formas e faces que muitas vezes não reconhecemos, e ali, sob o céu estrelado, eu estava começando a perceber que, mesmo sendo sua mãe, havia algo especial entre nós. Uma dança de almas que ultrapassava o entendimento, e permitia que meus sentimentos florescessem em um jardim secreto de sensações diversificadas. À medida que a noite avançava, a tensão pairava no ar como um convite à reflexão. Tiago, com seu sorriso contagiante, buscava minha companhia com gestos sutis e olhares intensos. Era como se, através daquela comunicação silenciosa, ele estivesse me convidando a explorar um mundo de ternura e cumplicidade. Cada palavra que trocávamos se tornava uma extensão do toque das nossas mãos. Senti seu braço roçar levemente o meu, e isso acendeu chamas invisíveis dentro de mim. Os momentos de ternura se tornaram cada vez mais frequentes, e o espaço entre nós era preenchido por diálogos que falavam de confiança, carinho e uma inegável conexão. Foi em um sussurro, um olhar compartilhado, que percebi a profundidade daquele laço. Estávamos dançando em um campo de sensações, onde o riso e a vulnerabilidade se entrelaçavam como melodia. O calor da intimidade criava uma bolha ao nosso redor, e eu me questionava se conseguiria resistir à tentação de aprofundar esses momentos em algo mais significativo. Mas havia também um medo, uma hesitação que insistentemente minha mente trazia à tona. O que fazer com esses sentimentos tão inesperados? Naquela noite mágica, os pensamentos se entrelaçavam como as ondas do mar sussurrando à beira da praia. Eu me questionava sobre as regras sociais, sobre o que era certo e errado. A autenticidade de nosso laço poderia tropicar em um abismo reservado a poucos? O medo de atravessar essa linha tênue entre o amor maternal e a atração provocativa me mantinha atenta e confusa. Havia proximidade, um magnetismo quase palpável, mas eu me encontrava em um constante conflito interno. Cada olhar que troava me fazia recordar da delicadeza do nosso relacionamento, e a linha entre o amor e o desejo se tornava cada vez mais borrada. Eu queria me permitir explorar essa nova fronteira, mas ao mesmo tempo, o temor de perder aquele vínculo que construí por tantos anos me prendia. Era uma luta entre o coração e a razão, uma batalha silenciosa que ecoava nas profundezas da minha alma. Aquelas reflexões me levaram a ponderar sobre nossas conexões não convencionais. A sociedade muitas vezes tenta moldar relacionamentos dentro de padrões rigidamente estabelecidos, mas ali, à luz da lua e sob o olhar generoso das estrelas, percebia que as normas nem sempre se aplicam. Tiago não era apenas meu filho, ele se tornava algo mais. Em meio ao desenrolar dos nossos diálogos, aprendi que as barreiras que separam diferentes formas de amor podem ser autoimpostas. Naquele ambiente, a conexão entre nós representava liberdade e descoberta. Era um espaço onde sentimentos podiam fluir livremente, sem as amarras do que a sociedade determina serem relacionamentos aceitáveis. Se todas as experiências de vida moldam o que somos, por que não permitir que essa nova relação tivesse seu espaço? Tiago era uma parte importante da minha vida, e agora estava se mostrando como uma nova oportunidade de amor, repleto de encantamento e compreensão. A travessia por esse novo mar de possibilidades se tornava mais intrigante a cada instante, e a imensidão de terapias e relevos emocionais que se desenhavam diante de mim despertavam um fascínio inegável. Os gestos falavam mais alto do que as palavras. Tiago, com seu olhar penetrante, buscava cada vez mais a minha atenção. Um simples toque em meu braço ao compartilhar uma risada se tornava uma mensagem clara, como se cada movimento seu desenhasse uma nova narrativa. Ao nos inclinarmos um para o outro, o espaço entre nós parecia encolher, e a energia entre nossas almas se tornava palpável. Ele sorria com carinho, e a maneira como lhe respondia fazia o meu coração acelerar. Era um entendimento tácito de que algo mais profundo estava surgindo. Cada gesto, desde um abraço prolongado até a leve carícia de seus dedos em minha mão, me envolvia em um turbilhão de emoções. Era como se estivéssemos em um balé silencioso, conduzidos por uma música que só nós podíamos ouvir, um encontro entre almas que superava a lógica e as normas sociais. A sala parecia girar ao nosso redor, enquanto os olhares trocados se tornavam promessas silenciosas de que uma nova era em nosso relacionamento estava prestes a ser revelada, uma dança que nos levava a águas desconhecidas, mas irresistíveis.
As conversas se tornaram uma ponte para o nosso vínculo crescente. Discutíamos sobre tudo e nada, mas sempre com um tom que transbordava significados ocultos. Cada risada parecia um convite a um novo nível de intimidade. Tiago compartilhava histórias de sua vida, e eu me perdia na forma como ele falava, admirando a paixão em sua voz e a segurança em seu olhar. Quando nossas mãos se encontravam brevemente sobre a mesa, um calafrio percorria a minha coluna. Era um momento recheado de promessas e desejos não escritos. Abordávamos temas pessoais, sonhos e medos, permitindo que nossos corações se abrissem. Eu falava sobre minha juventude, e ele ouvia com atenção, como se as palavras fossem pérolas valiosas que ele queria colecionar. A profundidade dessas conversas nos tornava mais do que mãe e filho, éramos viajantes em um território inexplorado, unidos por um fio invisível que nos atraía, dando cor ao que antes parecia apenas um laço familiar. À medida que a noite avança, a compreensão de que éramos cúmplices em algo maravilhoso, e único, se solidificava dentro de mim. Uma noite de revelações se desenrolava sob o céu estrelado. À medida que a conversa avançava, algo mudou em Tiago. Ele ficou sério por um instante, como se estivesse ponderando o que dizer. Finalmente, ele se aproximou e, com uma voz suave, começou a compartilhar suas inquietações. Eu percebi que ele também estava ciente da tensão crescente entre nós. Suas palavras eram delicadas e cuidadosamente escolhidas, e ao expressar suas emoções, eu sentia o peso de cada frase. Naquele momento, eu entendi que ele também enfrentava um conflito interno. O medo de romper o que construímos estava presente em sua voz. Eu o encorajei a continuar, mergulhando em um oceano de emoções desenterradas. Quando ele falou sobre como me via, um turbilhão de sentimentos surgiu em mim. Suas confissões me tocaram de forma profunda e, ao mesmo tempo, assustadora. Eu não conseguia evitar o sorriso que se formou em meus lábios, refletindo minha aceitação do que estava nascendo entre nós. A conexão entre nós estava se tornando mais intensa, e à medida que compartilhávamos nossas inseguranças, percebíamos que estávamos prontos para dar um passo adiante. O despertar do desejo vinha à tona como uma madrugada suave e repleta de possibilidades. Com suas palavras ecoando em minha mente, meus sentimentos se intensificaram. Olhei profundamente em seus olhos e vi o reflexo dos meus próprios anseios. Aquele momento se tornou uma chama acesa, e eu percebia que o desejo não era apenas uma curiosidade passageira, mas uma necessidade intensa de explorar essa nova realidade. O calor que envolvia nossos corpos parecia se intensificar, como se cada batida do meu coração quisesse pulsar em uníssono com o dele. Mesmo sem tocar, o espaço entre nós estava impregnado de um elo poderoso que clamava por ser libertado. No fundo de meu ser, compreendi que havia chegado o momento de desbravar essa jornada, de permitir que a autenticidade dos nossos sentimentos viesse à tona. No momento em que nossas mãos se entrelaçaram, senti um arrepio percorrer meu corpo, e uma onda de liberdade envolveu nosso ser. O desejo não era mais um sussurro tímido, mas um clamor entre almas que se encontraram, prontas para enfrentar suas incertezas e aproveitar a beleza daquele momento. Era hora de permitir que a luz da descoberta iluminasse nosso caminho até a porta da felicidade. O momento decisivo chegou com um toque suave em minha mão. Uma sensação indescritível percorria meu corpo, como se cada fibra da minha alma estivesse despertando para a realidade do que estávamos prestes a compartilhar. Olhei nos olhos de Tiago e percebi a vulnerabilidade que existia ali. Fui tomada por uma onda de coragem. A decisão de explorar esse amor inesperado se tornava necessária, como o sol que emerge após uma longa noite sombria. As palavras saíram de meus lábios em um sussurro, quase como um pedido sagrado: vamos nos permitir ser verdadeiramente nós mesmos, sem medo do que isso pode significar. Nesse instante, tudo ao nosso redor desapareceu, o tempo se tornou uma construção relativa e a conexão entre nós se intensificou. Senti seu corpo se aproximar, e a pressão do desejo pairava no ar como uma brisa suave que acaricia a pele. Era um convite ao desconhecido, ao mesmo tempo aterrorizante e irresistível. Assim, como as ondas acariciam a areia, nos entregamos a esse novo horizonte. O mundo exterior se dissipou, e em seu lugar, havia apenas eu e Tiago, prontos para redescobrir o amor em sua forma mais pura e autêntica. Após aquele ponto culminante,
uma onda de reflexão tomou conta de mim. A conexão que acabáramos de experimentar me deixou em um estado de êxtase e confusão ao mesmo tempo. Perguntas ecoavam em minha mente: o que isso significava para nós? Seria possível que o que sentimos pudesse se solidificar em algo mais duradouro? Enquanto o silêncio tomava conta do ambiente, eu e Tiago permanecemos ali, absorvendo a profundidade da experiência compartilhada. Nossos olhares, antes cheios de desejo, agora estavam repletos de incertezas e um novo tipo de compreensão. Naquele instante, a realização do quão especial havia sido aquele momento e a vulnerabilidade que ele trazia me fizeram perceber que, independentemente das normas sociais, nossa conexão era autêntica. Nos perdemos em pensamentos sobre o futuro, e comecei a me questionar o que essa nova dinâmica poderia acarretar em nossas vidas. Uma série de sensações contraditórias começava a se desenrolar dentro de mim. Eu queria explorar mais, mas também temia as repercussões que isso poderia trazer. A escolha de continuar nesse caminho ou não pesava em meu coração como uma escolha entre dois mundos. As mudanças inesperadas começaram a se manifestar logo após nosso momento de entrega. Eu percebia que o que havíamos compartilhado não era apenas um instante isolado, mas a abertura para uma nova fase em nosso relacionamento. Tiago, que até então parecia tão confiante, agora exibia um brilho cauteloso nos olhos, como se estivesse despertando para a realidade da situação. A tensão entre nós, antes gloriosa, agora se coloria com uma nova nuance, um entrelaçar de expectativas e receios. As conversas que antes fluíam naturalmente tornaram-se mais cuidadosas e ponderadas. Começamos a explorar a possibilidade de se tornar algo mais, e o medo de nos perdermos ou de arriscarmos o laço que já tínhamos permeava nossos diálogos. À medida que os dias passavam, percebia que a relação havia se transformado em um labirinto, onde cada passo precisava ser dado com cautela. Queríamos desfrutar da liberdade que essa nova dinâmica nos proporcionava, mas os ecos de nossos sentimentos ainda reverberavam em nossos corações, trazendo à tona a consciência das dificuldades que poderíamos enfrentar. Cada troca de olhares se tornava um reflexo do que nossas almas desejavam. A promessa do que poderia vir na sequência fazia meu coração acelerar, mas também me deixava em um estado de inquietação. O futuro que se desenhava diante de nós era incerto, mas incrivelmente promissor. Embora a ideia de nos tornarmos mais do que apenas mãe e filho fosse uma abordagem arriscada, havia uma parte de mim que acreditava na beleza da possibilidade. Conversávamos com mais frequência, trocando ideias sobre o que nossas vidas poderiam ser, com Tiago muitas vezes sorrindo de uma forma que revelava um leve alívio nas inseguranças. O desejo de viver essa nova realidade se tornava mais forte a cada momento que passávamos juntos. A conexão que havia florescido parecia perfeita em sua essência, e eu percebia que não queria voltar ao que éramos antes. Em meio a declarações e promessas sussurradas, uma linda expectativa pairava no ar. Sabíamos que, independentemente de como o mundo ao nosso redor pudesse reagir, éramos cúmplices em nosso próprio universo. Cada olhar compartilhado era um lembrete de que estávamos juntos nessa jornada de autodescoberta e amor. Preparados para conquistar as adversidades que virão com coragem e entendimento, decidimos que a vida é uma dança contínua, e estávamos prontos para aproveitar cada passo dessa nova conexão, mesmo que o caminho à frente permaneça envolto em mistério. A história revela que o amor e as conexões podem ir além dos limites convencionais, desafiando preconceitos e normas sociais. Ela nos convida a refletir sobre a verdadeira essência do amor, que pode se manifestar das formas mais inesperadas e surpreendentes, mostrando que a autenticidade dos sentimentos é o que realmente importa. Qual história você gostaria de ouvir em nosso próximo vídeo? Uma nova aventura romântica, um reencontro inesperado ou talvez um amor à primeira vista? Deixe sua sugestão nos comentários. Você já se perguntou até onde o amor pode nos levar? Quais são os limites que colocamos em nossos relacionamentos? Compartilhe sua opinião nos comentários e conte-nos o que você acha dessa relação única. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais contos provocativos e envolventes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades e poderá embarcar em novas jornadas emocionantes conosco. Até o próximo vídeo.